Bom dia, meus irmãos, paz e graça, amém? Que bênção. Vou pedir aos irmãos que já abram a Bíblia em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, nós vamos meditar do 19 até o 31. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Amém? É um texto muito conhecido, nós vamos conversar um pouco nesta manhã em alguns assuntos que muitos talvez não gostam, nem de ouvir. Hoje nós vamos falar muito sobre o inferno. Nós temos que entender que há os céus, mas também há o inferno, E às vezes nós falamos do céu e esquecemos também de orientar as pessoas que há um inferno. Amém? Então vamos ver o que Deus tem para nós? Assim então diz a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpuras e de linho fino, e vivia todos os dias regalados e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta desse rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Exclamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em toda a vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Ei, minha irmã, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar com o Senhor então mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Não aquilo que nós queremos, mas é o que o Senhor tem para nós. Nós queremos sair daqui, meu Deus, com nossos corações cheios,
Sim, ó Deus. Não permita que nós venhamos a sair daqui, meu Deus, como nós entramos. Mas que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha falar em nossos corações. Que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor tem dado tempo para que as pessoas possam se arrepender dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor, para que junto nós possamos um dia morar na glória com o Senhor e passar a eternidade ao seu lado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quantas pessoas já ouviu essa palavra? Deus é injusto. Muitas vezes a gente escuta essa palavra, Deus é injusto. Principalmente, querido, quando a gente vê crianças passando fome, principalmente quando a gente vê pessoas adquirindo bens e tendo mais do que o outro, aí as pessoas olham e falam assim, está vendo, isso é injustiça, porque fulano tem mais, o outro não tem nada, isso é injustiça, Deus não, poderia repartir na igualdade, só que Deus não tem nada a ver com isso, querido, nada a ver com isso. Na verdade, eu entendo uma coisa, olhando para a palavra do Senhor, eu vejo que a injustiça está no coração do homem, a justiça está no coração de Deus. Eu quero trazer um tema aqui para os irmãos, deixar aqui um título para que os irmãos possam refletir, de que então a injustiça está no coração do homem e a justiça está no coração de Deus. Esse título dessa mensagem eu vou trazer o seguinte: o inferno é uma prova de que Deus é justo. O inferno é uma prova de que Deus é justo. E nós vamos ver, querido, nós acabamos de ler aqui, não precisava nem explicar. Só aqui está uma prova de que realmente é dessa forma. Querido, preste bem atenção, se não existisse o inferno, aí sim nós poderíamos pensar dessa forma. Ah, Deus é injusto, mas não. Olha como é que Deus ele é justo. Deus ele é maravilhoso. O modo que Deus trabalha, querido. Interessante que nós aqui acabamos de ler uma parábola. Por que Jesus então vai contar essa parábola, querido? Quando Jesus ali estava no meio dos fariseus, junto com os discípulos no meio dos fariseus, Jesus olhava para o coração daqueles fariseus e via neles algo que hoje existe no coração de muitas pessoas. Por exemplo, nós vimos aqui um homem rico e um homem sem nada. Os fariseus achavam o seguinte, eles pensavam que, eles consideravam que a riqueza era prova de uma justiça, era prova da justiça de Deus. Por exemplo, se eu sou rico, é porque Deus me ama, Deus está comigo, Ele é justo comigo. A ponto então de eu olhar para aquela pessoa que não tem nada e achar que Deus não está com aquela pessoa. Então por isso que eles se exaltavam, eles achavam então que Deus estava prosperando, estava abençoando, derramando prosperidade sobre a vida deles, então Deus o amava, então eles batiam no peito, por isso que eles humilhavam os pobres. Por isso que aqui você vai ver esse homem, fazendo tudo isso com esse mendigo. Porque ele se achava, mas não é diferente de hoje não, querido. Não quer dizer, quando você olha para uma pessoa que não tem nenhuma casa para morar, não significa que Deus não está abençoando aquela pessoa, pelo contrário. A riqueza não é sinônimo de que Deus está me abençoando. Quantas pessoas que enriquecem na corrupção? É bênção de Deus? Quantas pessoas enriquecem roubando? É bênção de Deus, querido? Quantas pessoas enriquecem passando a perna no outro? Por exemplo, tem uma pessoa que está passando por dificuldade, ele tem uma casinha, sobrou uma casinha.
Aquela casa, ela vale 150 mil reais. Mas ele está passando uma dificuldade, ele precisa pagar 60 mil reais. Aí tem uma pessoa esperta e fala assim, eu vou ganhar em cima daquilo ali. Já sabe que a pessoa está passando por dificuldade, mas o valor justo é 150 mil. E eu tenho condições de dar os 150 mil para abençoar ele. Porque ele vai pegar os 150, vai pagar a dívida, ainda vai comprar uma outra casa com o restante. Aí eu vou lá e falo assim, olha, qual o valor da sua dívida? Eu estou devendo 60 mil e eu estou passando maior dificuldade, eu estou passando vergonha. Não, eu pago sua dívida, eu pago 60 mil. O cara vai lá e vende, querido, e fica sem onde morar. Aí eu adquiro aquele bem. Eu estou tomando aquilo ali, querido. Isso é justo, querido? Isso é de Deus? Não, não é. Mas muitas pessoas, você está achando que é pessoa de fora que faz isso, querido? Muitas pessoas dentro da igreja faz isso. O certo é você chegar, então, já que está querendo vender realmente para acertar a situação, vamos ver quanto vale de verdade. Vamos pagar o justo. Isso sim, querido, é abençoar. Agora preste bem atenção, querido. Então o que acontece? Pode ver que aqui então duas pessoas, totalmente diferentes. Jesus então ele vai dizer que aqui esse homem rico, mas não está dizendo que a riqueza leva ninguém para o inferno, não, querido. Ser rico não leva ninguém para o inferno. O que leva a pessoa a ir para o inferno é a soberba, a ganância, o orgulho. Adquirir bens não é pecado. Pelo contrário, se a pessoa é rico, a Bíblia está repleta de pessoas muito ricas, o próprio Abraão era uma pessoa muito bem sucedida, Jó era uma pessoa bem sucedida. Então nós vamos ver no decorrer na Bíblia Sagrada, muitas pessoas bem sucedidas, mas eles tinham os bens para abençoar as pessoas, eles abençoavam as pessoas, eles não tinham orgulho daquilo que tinha, pelo contrário, tudo que eles tinham, eles glorificavam, exaltavam a Deus. O próprio Jó, ele falava, ou melhor, o próprio Jó, com tudo que ele ia fazer, você lembra quando os filhos pecavam, quando os filhos faziam a festa? Toda vez que os filhos juntavam para fazer a festa, de madrugada, Jó fazia o quê? Ia fazer um sacrifício, era 10 filhos. Quantos bezerros ele matava? 10 bezerros. Sabe, querido? Você já pensou o que é isso? Mas o próprio Satanás, quando teve aquela conversa ali, ele falou com Deus, mas você está prosperando, você está guardando tudo, você que está aumentando os bens de Jó. Por que Deus faz isso, querido? Porque sabia que o coração de Jó não estava agarrado nos bens. O nosso coração não pode estar agarrado naquilo que nós temos. Então havia ali o homem rico, ele andava totalmente cercado de bens, de tudo quanto o mundo pode oferecer. Mas também havia esse homem, querido, que ia até a casa dele, ele mendigava, ele pedia algo, e o homem rico então não dava nem um pratinho de comida. A Bíblia vai dizer que ainda os cães vinham e lambiam sua ferida, porque o homem, além de ser pobre, o homem tinha lepra. Aí a pessoa fala, aí Renilton, não é injustiça de Deus, não? Quando a pessoa olha esse texto, olhando para os materiais, para as coisas, a matéria, ele vai chamar Deus de injusto. Mas nós olhamos para esse texto, querido, de uma maneira diferente. Aqui nós vamos ver um Deus justo. Aqui nós vamos ver um homem que tem o coração injusto, mas nós vamos ver um Deus justo. Um Deus tão justo que Ele permite que eu e você, nós possamos ganhar o mundo inteiro. Deus não impede de você ganhar o mundo. Se você quer ganhar o mundo, Deus fala, está aí, filho, ganha o mundo. Assim como Ele permitiu para que com esse homem rico, ele pudesse cada vez mais ser mais rico. Mas preste atenção que há uma diferença. Há uma grande diferença aqui. Eu observei, querido, olhando esse texto essa madrugada, eu pude entender o seguinte:
Como Deus, então, Ele fez tudo para nós, esta é a realidade. Lá no jardim, lá no Éden, ainda quando Ele fez o homem, preste bem atenção, querido, que Ele fez algo interessante. Ele fez tudo para o homem, entregou tudo na mão do homem. Tudo que você vê é para que o homem venha desfrutar, tudo. Mas aqui, querido, a gente vai ver que Deus, Ele não vai interferir nessa situação, como Ele não interferiu na vida desse homem. Cada vez mais a Bíblia vai dizer que esse homem, ele andava cercado de bens. Então o que vem na minha mente, querido? Você pode trabalhar, você pode adquirir, pode fazer coisas boas, coisas erradas. No caso desse homem, ele fez tudo de errado, na verdade. Mas acontece, querido, que nós vamos ver ainda logo em seguida, eu vou voltar ali agora, aonde vem a justiça de Deus. É agora que entra. Esse homem, ele pensava que ele seria eterno aqui nessa terra. E nós temos que entender que a nossa eternidade não é aqui. Portanto, querido, não adianta eu querer ganhar o mundo e esquecer de uma coisa mais importante, que é a nossa salvação. E Deus, querido, vai permitindo que essas pessoas vão enriquecendo. Mas chegou um momento, a Bíblia vai dizer, no versículo 22, aconteceu que aquele mendigo, que não tinha nada, morreu. Quem morreu primeiro? Coitado do mendigo, até nisso eu vou falar a verdade. É brincadeira. Até nisso, parece uma injustiça, irmã. O mendigo morre primeiro. Aí os caras olham e falam assim, aí ó, não falei? O rico era ruim. E Deus leva o bom primeiro. Uma injustiça. Mas presta atenção. Diz a palavra que o mendigo morre. Querido, preste atenção aqui. O que está escrito ali? Oh, querido, tinha uma comitiva de anjo. Arrepia, querido. Preste atenção. Ele morre, mas Deus vai enviar uma comitiva de anjo. Vai buscar meu filho. Mas diz a palavra que, passado um tempo, o rico também morre. O que estava preparado para ele? Como é que está escrito ali? Foi sepultado. Preste atenção, querido, o que eu quero dizer aqui. Esse homem, então, ele passou o tempo todo adquirindo, juntando, humilhando a pessoa. Diz a palavra, então, que o outro não tinha nada, o outro queria apenas se alimentar e não conseguia, parece mesmo a injustiça. Mas diz a palavra, então, que aconteceu que um dia esse mendigo chamado Lázaro, e sabe qual o significado da palavra Lázaro, querido? É forte. A palavra Lázaro, ela significa Deus é o meu socorro, ou o Senhor é o meu auxílio. A palavra Lázaro, o significado desse nome, significa Deus é o meu socorro, ou o Senhor é o meu auxílio. Olha que coisa maravilhosa. Isso mostra que nós somos dependentes do nosso Pai. Isso mostra, querido, que ele era dependente de Deus. Isso mostra que o Senhor é que socorria ele. Isso mostra que o Senhor é que auxiliava ele. Isso mostra, querido, que nós somos dependentes de Deus. Que maravilha. Mas ambos morreram. Ambos estão mortos. Aqui entra então a justiça de Deus. Porque até então parecia que Deus era injusto. Eu quero trazer para a realidade de hoje, querido.
Nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo fome, nós estamos passando um período de frio, onde muitos têm 2 blusas e o nosso vizinho não tem nenhuma. Onde o nosso guarda-roupa está ficando ali, a gente nunca usa aquela roupa, mas o nosso vizinho tem uma mudinha de roupa que anda assim, ó. Mas Deus é injusto, né? Nós somos injustos. Ah, eu não tenho 2 não, mas você tem um aposento muito bom. Nós somos injustos, ingratos, onde todos vão ter que chegar e comparecer ao tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Não pensa você que está sentado nesse banco aí, que você não vai passar despercebido. Ninguém vai passar despercebido. Ninguém. Eu vim na igreja todo domingo, querido, não significa que sou salvo. Não. Preste bem atenção, querido. Tem muitas pessoas equivocadas. Jesus, ele vai dar esse exemplo do inferno, porque o inferno não é brincadeira. As pessoas olham, e tem muitas pessoas pregando por aí, não, que o inferno não é dessa forma, igual as pessoas colocam isso como aquilo, não. O inferno não é brincadeira. Inferno é um lugar de tormento, sim. Um conselho que eu dou, não paga para ver. Não paga para ver. Nós temos vários relatos bíblicos onde fala que onde o bicho nunca morre, e o quê? O fogo nunca se apaga. Então sempre nós vamos ter esses versículos dizendo, né? Mateus, Marcos, essas pessoas, os discípulos vão dizer sobre isso. Então o inferno não é brincadeira. E uns pregam dizendo que o inferno, o sofrimento não vai ser eterno. Uns pregam dizendo que vai ser apenas um período, depois vai ser destruído. Então vale a pena você viver no pecado. Sim. Se vai ter apenas um período de sofrimento e depois não vai ter mais, então vale a pena, querido. Vale a pena ficar nesse mundo, para que então deixar de pecar? Se tudo vai acabar, não vai ter um sofrimento eterno? Não, querido, não vamos pagar para ver. Não vamos pagar para ver. Mas aqui entra então, querido, a justiça de Deus. Ambos morreram. Um viveu na miséria, humanamente falando, e o outro não. Então aqui, querido, é onde Deus mostra que Ele é justo. Um passou a vida toda, não tinha família. Aqui não mostra que ele tinha pai, não mostra que ele tinha mãe, não mostra que ele tinha uma esposa que era Lázaro. Aqui mostra que ele era um mendigo que vivia a vida toda onde? À porta do rico, pedindo algo. Preste bem atenção, querido. Por que eu estou falando então sobre a justiça de Deus? Porque ele passou o tempo todo sem nada aqui nessa terra. Não tinha casa, não tinha família, mas agora ele foi recebido, querido, para herdar o céu. Eu não vou falar mansão, não. Ele foi levado para herdar o quê? Os céus. Tudo dele, tudo para ele desfrutar. O outro, querido, que tudo tinha nessa terra, Deus fez justiça. Você desfrutou tudo que tinha. Sabe? Quando você desce mais um pouquinho, no versículo 23, depois da morte dos dois, um foi levado pelos anjos, e o outro foi sepultado. O rico, lá no Hades, coloca aí, ali está mais claro. E no inferno, aonde, querido? Quem é que estava no inferno? Justiça de Deus. Ergueu os olhos e fez o quê?
estando em tormento. Ele estava em tormento. Olha o inferno, a característica do inferno. O inferno não é brincadeira, por isso que eu falei que hoje não vou falar muito sobre o inferno. Jesus está falando que o rico, ele olha, ele ergue os olhos, mas quando ele ergue os olhos, ele estava o quê? Em tormento. Mas ele viu algo, ele viu quem? De longe. Agora preste atenção que Jesus, ele disse, quem viu quem? Foi Lázaro que viu o rico, ou foi o rico que viu Abraão? Lázaro. Irmão, começa a raciocinar, começa a pensar aqui agora. Vamos aqui. Olha como é que Deus, ele é justo. O Lázaro que viveu sendo humilhado, sofrendo, que passou todo o sofrimento aqui na terra, ele está no céu, desfrutando do que Deus preparou para ele. Deus não permitiu que ele visse sofrimento nenhum. Deus só permitiu que ele visse o quê? As coisas boas. Estava em paz. Mas diz a palavra que o rico não, querido, ele conseguiu ver aquele que ele humilhava, desfrutando de coisas boas. Sabe, querido, no coração de Deus há justiça. E se eu estou aqui, querido, eu não posso olhar para aquele que está lá no inferno e falar assim, ó, bem feito, eu estou numa boa no céu. Não, não vai ter isso. Não é isso, querido. Deus não permite que isso aconteça. Então essa história de que quem morre está vendo tudo que está acontecendo aqui na terra, isso é mentira. Eles estão desfrutando daquilo que Deus preparou de bom para eles. Preste bem atenção, querido, que é o ruim é que consegue ver. Aqueles que morrem, aqueles que vão para o céu, para junto de Jesus. Momento nenhum, querido, vai sofrer mais. O sofrimento acaba. Eles vão desfrutar daquilo que Deus preparou. Aquilo que Deus preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo está guardado em Cristo Jesus. Nós não vamos sofrer mais. Nós vamos desfrutar da glória de Deus. Nós vamos ter o prazer de andar com Jesus. Mas diz a palavra que lá no inferno ele ergue os olhos e vê. Interessante que no inferno tem oração. Por isso, querido, que eu sempre falo, depois da morte não tem jeito mais. Tudo tem que ser feito antes. Você vai ver que o rico agora ele começa a orar, implorar, clamar. Lá no inferno tem oração. Mas é uma oração que não vale mais nada. A Bíblia diz que Jesus é o que? O nosso advogado, justo e fiel. O Senhor Jesus hoje ele está nos defendendo. Assim como ele defendeu Lázaro o tempo todo. Enquanto Lázaro estava mendigando, sofrendo, o Senhor Jesus era o advogado dele. Preste bem atenção que o Senhor Jesus hoje ele é o nosso advogado, ele nos defende. Mas depois da morte ele é o quê? O juiz. É a justiça de Deus. Depois da morte não tem mais defesa. E muitos acham que há um purgatório, que depois da morte ainda há um jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem, querido. Não tem o tal do habeas corpus. Aquele que o advogado arruma um jeitinho na lei, o cara fez um negócio errado, aí o advogado vai lá, estuda aqueles livros, achei uma brechinha aqui, vou conseguir, tirar ele. Não. Esse advogado não. E esse juiz também não. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Porque, querido, olha o que Jesus vai falar no próximo. Então ele ergue os olhos e vê. Agora ele fala assim, pode ir no próximo aí. Ele fala o seguinte: e clamando disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim. Querido, clame agora enquanto você pode. Clame agora enquanto você pode. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque depois não tem mais jeito. Ele disse: pai Abraão, tem misericórdia. Agora ele chama até Abraão de papai. Lá no inferno não adianta chamar Deus de pai, não adianta chamar Deus de papaizinho, não adianta mais, querido. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta. Ah, querido, aqui me chama a atenção uma coisa, parece que é uma ironia. Você já imaginou o que é uma chama? O que é um... Irmão, você que já viu um incêndio, vou fazer uma coisa pequena, que nem compara o inferno com um incêndio aí, né? Você já viu, de repente você já participou, você já viu um incêndio, nós da roça, a gente quando o tal do fogo salta, né, Jonas? Pelo amor de Deus, para você apagar aquele fogo na capoeira, no meio daquele capim, é difícil. Aí você imagina no meio daquele capim, vou dar um exemplo, porque eu não conheço o inferno, nem você, glória a Deus, você não vai conhecer, então você não sabe como é que é o inferno, nem eu, nós só estamos ouvindo aqui. Mas a gente conhece que é um incêndio aqui nessa terra, né? Mas aí o Jonas está lá apagando o fogo, Jonas, vamos lá. Você está ali dando foiçada, enxadada, aí você fala assim: ô Renilton, eu estou com sede, molha a ponta do dedo e traz aqui para refrescar minha língua. O que é um dedo molhado no meio de um fogo desse, querido? Sim, é um sofrimento, é angústia. Então por isso não podemos tratar o inferno como se fosse uma coisinha simples. O inferno é um terror, o inferno é um lugar terrível, a ponto dele não pedir um copo d'água, não, ele pede apenas um dedo molhado, para refrescar a língua, pelo menos um dedo molhado para refrescar a língua, é um sofrimento, querido. Agora preste atenção, criamos aqui um sofrimento, você entendeu, mas você sabe qual o pior do sofrimento? Olha o que está aqui, querido, olha o que ele vai falar. Depois de molhar a ponta, ele fala assim: olha, que molhe a ponta, que mande Lázaro. Agora ele pede para Lázaro, aquele que humilhou. Lázaro está quietinho. Que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Agora preste atenção no que acontece no próximo versículo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Tudo que você quis, tudo que você pensou, você já teve. O seu galardão foi na terra. A sua herança você já recebeu. E Lázaro somente o quê? Males. E agora, este é consolado e tu atormentado. Essa é as características do inferno. Esse é o inferno. Isso é o que espera para aqueles que vão para lá. É isso que tem guardado lá no inferno para aqueles que vão para lá. Não é para aqueles que Deus está levando, não. Para aqueles que vão para lá. Porque na verdade não é Deus que está levando. É as pessoas. É as pessoas o quê? Estão indo porque quer. Porque Deus fez o lago de fogo para quem? Satanás e seus anjos. Não foi feito para o homem. Mas o homem em si, ele próprio, toma a sua própria decisão. A prova está aqui. A prova está aqui, porque esse homem tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Mas ele escolheu o caminho do inferno. Então diz a palavra, então, querido, que ele começa então a falar que ele estava em tormento, a chama ardendo, e ele pede então para que aliviasse, então apenas com o dedo molhado. Querido, não adianta, porque lá no inferno não tem mais como fazer mais nada, querido, praticamente não acabou tudo. Por isso eu falo, não paga para ver. Mas então, Edilton, por que você falou que há ainda algo ainda pior? O sofrimento, querido, ainda não é o tormento das chamas.
Preste bem atenção, qual é o pior tormento? É isso daqui, ó. Próximo. Além de tudo, Abraão dizendo, Jesus dizendo, além de tudo isso, está posto o quê? Um grande abismo entre nós e vós. Querido, o pior sofrimento não é as chamas. Aqui na terra, está vivendo o justo e injusto, o que serve e o que não serve, o que crê e o que não acredita. O que crê e aquele que crê, o ateu e o não ateu. Mas a Bíblia fala que a terra está cheia da glória de quem? De Deus. Todos trabalham, todos têm seu sustento. A chuva que cai aqui para aqueles que são de Deus, ele cai do mesmo lado para aquele que não quer nada com Deus. Ele é abençoado. Todos estão sendo o quê? Abençoados. Mas preste bem atenção no que está dizendo ali. O pior sofrimento é a ausência de Deus. Porque aqui na terra, mesmo as pessoas sendo rebeldes com Deus, Deus está no meio de nós. Mas no inferno não. Esse é o pior sofrimento, a ausência de Deus. Você está entendendo que o inferno é pior do que aquilo que nós imaginamos, querido? A ausência de Deus é a pior coisa. Hoje você está passando dificuldade, mas você pode clamar a Deus que vai te atender. Mas lá não. Lá você pode clamar. Lá você pode gritar. Que Ele não pode fazer mais nada. Ele fala, foi posto um abismo entre nós. Não tem como. Nem você vir para cá e nem daqui para lá, não tem como. Mas aí ele vai pedir algo, ele vai falar, olha, coloca o próximo aí. E disse ele, rogo depois, ó Pai, que mande a casa de meu pai. Agora então, querido, ele vai dizer o seguinte, eu não quero que a minha família venha para cá. Mas mande então alguém, mas não alguém vivo. Olha a ideia do homem sem Deus. Mande a casa de meu pai, próximo. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Querido, hoje nós temos pregadores, hoje nós temos algo que Jesus deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos praticamente em cada esquina dos nossos bairros, aqui em Afonso Cláudio, uma igrejinha. Obrigado. Deus estava falando assim, olha, vocês têm essas pessoas para vocês ouvirem. Vocês, cada pessoa tem uma Bíblia em casa, apesar que ela fica empoeirada em muitos lugares. Outros deixam ela aberta no Salmo... Rapaz, expulsa o diabo, né? As maldições. Será que isso vale a pena? Será que você vai? É a Bíblia, a palavra de Deus. Será que tem validade isso? Não, querido. A Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, dizendo que vai tirar a maldição, serve para nada. Apesar que ela é a palavra de Deus, mas não adianta. Outros escrevem os versículos, é bonito escrever os versículos, mas só aqueles versículos pendurados na parede,
e não praticando aquilo também não serve nada. Não adianta, querido. Não adianta. Porque ele está falando ali assim, olha, lá eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Quantas vezes aquele rico escutou a palavra de Deus e nunca ouviu? Quantas vezes as pessoas chegaram para aquele rico e falaram de Deus, mas ele nunca deu ouvido? Quantas vezes? E quantas vezes, querido, hoje nós pregamos a palavra de Deus, a pessoa entra vazio e sai vazio. Eu quero falar uma coisa para você. Toda vez que você vir para a igreja, você sentar no banco, você faz uma oração. Deixa eu falar um negócio aqui interessante. Preste atenção, querido. Às vezes a pessoa me chama de louco quando eu falo uma coisa, mas é sério. A igreja está cheia de ladrão. Do seu lado aí tem um ladrão. Ele chegou primeiro do que você. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar uma coisa de você. Quando você está sentado aqui, ele vai fazer de tudo para roubar, tirar de dentro de você a sua paz, para você não prestar atenção na palavra. Ele vai fazer com que você fique preocupado com as coisas que você tem que fazer hoje ainda. E você não vai conseguir entender o que Deus está falando. Ele é ladrão. Ele quer roubar. O que sai daqui para lá, não deixa ele roubar. Não deixe ele roubar de você, não. Permita que a palavra chegue no seu coração. Aí a pessoa sai e fala assim, poxa vida, o pastor estava tão vazio hoje. Não, querido. É porque você não vigiou e ele roubou a palavra. Ele distorceu. Apesar que a Bíblia fala que a palavra ela não volta vazia e ela não cai por terra. Mas ele veio para matar, roubar e destruir. E se você não tomar cuidado, ele vai fazer de tudo para que a palavra não chegue até você. Por isso nós precisamos orar a Deus. Clamar ao Senhor. Senhor, fala comigo. Amém? Porque esse é um momento, querido, maravilhoso. É um momento que você está sentado, alimentando. É como daqui a pouco você vai chegar em casa, vai fazer o almoço, vai sentar e vai saborear aquele almoço gostoso. Aqui nós estamos sentados, saboreando a palavra de Deus para o nosso alimento espiritual. E nós precisamos sentir esse alimento, o sabor desse alimento. Não tem quando a gente come depressa, com aquela correria, e come depressa porque tem que fazer alguma coisa, você dá umas 2, 3 garfadas, deixa o prato para lá e sai, você nem sente o sabor do alimento, se tem alho, se tem sal, se tem gordura, se não tem, você comeu e encheu a barriga, tô satisfeito, encheu a barriga só, mas o negócio não é encher a barriga, é você sentir o sabor da comida. A palavra é assim também, você precisa sentir a presença de Deus. Olha como é que Jesus é maravilhoso, querido. Ele não quer que ninguém vá para esse lugar. Sabe por quê? Porque ele não vai estar lá. Ele está falando assim, filho, eu não estou lá. Eu não quero que vocês vão para lá. Por isso eu estou deixando essa parábola. Por isso eu estou falando que ouça os pregadores, ouça os profetas, ouça a palavra, leia a Bíblia, escuta que eu tenho a falar para vocês. Então ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles vão se arrepender. Se alguém que já morreu voltar, aí ele vai falar o seguinte, porém ele disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco sim, ainda que algum dos mortos ressuscitasse.
Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para você: tem muitas pessoas sendo enganadas. Tem muitas pessoas que estão achando que está vindo de Deus. Estão consultando os mortos. Jesus deixou os vivos para falar dele. Jesus deixou os vivos para pregar a palavra, não os mortos. E tem pessoas consultando os mortos e o inimigo fazendo a bagunça na vida dessas pessoas. Quando as pessoas invocam os mortos e a resposta vem, a resposta ela não está vindo de Deus. A resposta está vindo de quem, querido? Do próprio diabo. E ele fala em nome de Deus. Então ele está falando, manda algum, pelo menos alguém dos mortos, e Jesus fala, ainda que se algum dos mortos ressuscitasse. Sabe, querido? Sim, os mortos vão ressuscitar. Mas não para voltar para falar alguma coisa. Mas ressuscitar para a vida eterna ou para a condenação. Amém? Então não tem mais jeito, querido. O jeito é agora. O jeito é hoje. O que Jesus deixou para nós é o que está aqui. Não tem como esperar para depois. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo, não, Renildo, depois da morte ainda vai ter um período. Um período que o Senhor vai deixar alguns no silêncio, no sono, e é o tempo que o Senhor vai dar. Mas depois Ele vai descer e ainda aquelas pessoas vão ter uma chance. Eu falei, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia dessa forma? Me mostra. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, Ele nos comprou, porque nós estávamos o quê? Perdido, afastado. Preste bem atenção. O que significa a palavra afastado? Morto. Nós estávamos mortos. Jesus, Ele veio para o quê? Devolver aquilo que a gente não tinha. É o quê? A vida. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente. Não tem mais jeito agora, o que Ele fez foi feito. A próxima vinda de Jesus agora, querido, é para levar os seus escolhidos. Não tem mais esse negócio. A oportunidade nossa, eu sempre falo, é única. É agora. Por isso Jesus ainda não voltou, porque Ele está dando tempo. Você já imaginou se Jesus voltar agora, querido? Começa a pensar aí. Quantos aqui dentro vão e quantos ficam? Talvez você podia pensar e eu falar assim, o mundo vai ficar. Nós temos, querido, que olhar para dentro de nós. Cada um olhar para dentro dele. Se Jesus voltar agora, eu vou ou eu fico? Cada um tem que fazer essa reflexão. Ah, mas eu já sou crente há muito tempo. Ah, mas Jesus aqui, Ele já deu a garantia da salvação. Sim. Tudo isso Ele fez. Tudo isso Ele fez. O mendigo foi humilhado. O mendigo permaneceu firme, nunca levantou a voz contra o rico. Não tem aquela palavra que as pessoas falam? Pode me humilhar à vontade, porque a Bíblia diz que os humildes serão o quê? Os exaltados? Mas não é isso que a Bíblia está falando. A minha irmã pode me humilhar à vontade.
Não quer dizer que ela falando, me humilhando, eu olho para ela e falo assim, minha irmã, você pode me humilhar, porque a Bíblia fala que os humildes serão exaltados. Não, querido. Sabe quem são as pessoas que vão ser exaltadas? Aquele que se humilha aos pés de Cristo. Porque se eu começar a falar isso, eu estou me exaltando. Mas o humilhado, querido, é aquele que se humilha aos pés de Cristo, aquele que vai a Jesus e reconhece que ele é pecador, reconhece que ele é dependente de Deus, reconhece que ele é tão pequeno, tão falho, que ele precisa do Senhor a cada momento, cada segundo, a cada piscar de olho. Esse é que está se humilhando e o Senhor está exaltando a ele, porque está se humilhando aos pés de Deus, aos pés da cruz. É isso que a Bíblia está falando. Porque humilhado nós somos a todo tempo. Quer uma pessoa que mais foi humilhada do que Jesus? Mas aonde que ele ia buscar socorro? Ele dobrava o joelho na presença do Pai. E se humilhava na presença do Pai. Amém? Vamos continuar então? Ele pede então que mandasse algum dos mortos. Aí o Senhor Jesus está falando aqui, olha, porém ele disse, se não ouve a Moisés e nem os profetas, tampouco poderia ouvir um dos mortos que está próximo. Acabou. Rapaz, acabou rápido, né? Então, querido, preste bem atenção. Aonde entra a justiça de Deus? Por que eu falei que o inferno é uma prova que Deus é justo? Porque preste bem atenção. É no último dia, é no final. As pessoas podem humilhar, as pessoas podem fazer coisa errada, o Senhor não vai interferir nisso. Aí a pessoa olha e fala, poxa vida, mas eu estou na presença de Deus há tanto tempo e ainda não consegui nada disso, nada daquilo. Querido, não olha para isso, continua firme na presença do Senhor, porque o seu galardão está guardado. As pessoas que olham o galardão, a sua recompensa, a sua herança, que ele olha para os bens, é no final é que Deus faz a justiça. É nesse momento que você vai ver que Deus, ele é justo sim, querido. Porque na glória dele, só entra aquele que se humilha nele. Aquele que se exalta, não entrará. Por isso a nossa herança, a nossa riqueza, não está na terra. A nossa riqueza está em Jesus Cristo. Amém? Por isso ele é justo. Busca a sua riqueza, busca a sua herança em Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqui nós estamos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, chegando na tua presença. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não deixa passar nada, Pai, a despercebido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem exaltado o teu povo. Sim, ó Deus. O Senhor tem levantado aquele que está abatido. O Senhor tem dado força. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abrido a nossa visão de que nada desse mundo pertence a nós, apesar que o Senhor fez tudo para nós desfrutar, mas nada disso daqui pertence a nós, porque o Senhor tem algo maior guardado para nós, maior do que o mundo inteiro.
é algo que não passa, é algo que é eterno. Então por isso, ó Deus, nós tomamos posse daquilo que é eterno, não daquilo que passa, daquilo que acaba, daquilo que traça e ferrugem vai consumir. E por isso, Senhor Jesus, confirme em nossos corações, sim, ó Deus, confirma, Senhor Deus, a cada um, e dê a cada um, meu Deus, a certeza da salvação. Que cada um, ó Deus, possa olhar para dentro de si e fazer uma reflexão do que está fazendo, para que nós possamos ter a certeza de que o Senhor voltar agora, nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Jesus. Muito obrigado, Pai. Leva, meu Deus, cada um com segurança de volta para os seus lares. Dê um livramento a cada um. Sonda, meu Deus, cada coração. Se tem algo, ó Deus, que precisa ser preenchido, que o Senhor, ó Deus, venha preencher esse vazio. Se tem alguém precisando, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde, ó Deus, em nome de Jesus, restaura a saúde. Se tem, ó Deus, clamando, ó Deus, pela restauração espiritual, por causa da doença espiritual, a frieza de algum familiar, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, aquece o coração dessa pessoa novamente, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor possa arder como chama no coração dessa pessoa. Os demais que estão em casa acompanhando agora, Pai, através das redes sociais, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a essa família, Pai. Eu creio, ó Deus, que nesse momento há tantas pessoas precisando do Senhor, ó Pai, de ter esse encontro com o Senhor. Eu sei, meu Deus, que essa palavra vai chegar na casa dessa pessoa que há muitos anos vem consultando mortos, mas eu tenho certeza, ó Deus, que nesse momento, aonde, meu Deus, nós clamamos no Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha interferir, que o Senhor venha impedir, que o inimigo venha roubar a palavra, impedir que a palavra chegue no coração dessa pessoa. E eu sei que o Senhor já fez isso, porque o Senhor confirma que a tua palavra, ela não volta vazia. O Senhor já confirmou que a palavra do Senhor, ela não cai por terra. E essa palavra vai chegar no coração dessa pessoa que há tantos anos vem consultando mortos, mas não é o Senhor que tem dado resposta. E que hoje eu creio que ela entendeu que as respostas que estão vindo dos mortos não é do Senhor, mas é de Satanás. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, confirma no coração dessa pessoa, para que ela possa dobrar o joelho e clamar diretamente ao Senhor, porque o véu rasgou de cima a baixo, e o Senhor deu acesso livre para que nós venhamos a falar com o Senhor, assim como nós estamos falando agora, Pai. E eu tenho certeza, como diz a tua palavra, que o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir o clamor dos teus filhos. Sim, ó Deus, o Senhor tem levantado pessoas, ó Pai, para pregar a tua palavra, para tirar as pessoas, ó Deus, do inferno. E eu tenho certeza, ó Pai, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se render ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu quero pedir agora, ó Pai, em nome de Jesus, conforta, meu Deus, o coração dos enlutados. Nesta noite, ó Pai, quantas pessoas partiram? Só o Senhor sabe, ó Deus. É só o Senhor sabe se elas estão nos teus braços ou não. Mas que isso sirva de reflexão para os que estão vivos, para a família que ficaram, que um dia também nós vamos passar por esse momento,
para que nós possamos acordar nos teus braços, nós precisamos dormir no Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Assim nós oramos. E também, ó Deus, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, que nos visita, ó Pai, sonda, meu Deus, cada coração, e dê a eles, ó Pai, aquilo que eles estão falando com o Senhor, essa intimidade que eles estão tendo com o Senhor agora. Muito obrigado, ó Deus, por nós termos cultuado junto nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Irmão, nós estamos encerrando. Logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos de volta. Amém? Se você tiver a oportunidade, querido, convida mais um. Deus vai colocar uma pessoa do seu lado. E quando Deus colocar essa pessoa, não perca a oportunidade de fazer o convite. Não é o convite para a Igreja Batista, é o convite para ouvir a palavra de Deus. Porque no céu vai entrar aqueles salvos por Jesus Cristo. Amém? Tenha todos um bom dia e que o Senhor proteja cada um. Você em casa também. Que o Senhor venha proteger a sua casa, a sua família. E que te dê o livramento, filho. No nome de Jesus. Amém.